vou falar um pouquinho sobre a nossa atuação da TEL na saúde mental. Quem sou eu, né? Terapeuta ocupacional, formei ali na UNB em 2013, sou da segunda turma, então Kelly era minha veterana, a gente se encontrava muito ali na faculdade. Fiz a especialização em saúde mental, tirei o título pelo CREFIT, então em 2016, e mais recentemente, ano passado, em contexto escolar, que aí depois, mais tarde, eu volto para conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa atuação dentro das escolas e considerando o contexto escolar de uma forma geral, né? Então, para a gente começar, só aguenta um pause aí, Messias. Para a gente começar a falar da nossa atuação do TEO no contexto da saúde mental, vamos conversar um pouquinho sobre, afinal de contas, o que é saúde mental, né? O que é saúde mental para mim não é o que é para ti, é muito subjetivo, mas tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Então, eu trouxe esse videozinho para depois a gente conversar um pouco sobre o que seria saúde mental e aonde que a gente vai intervir dentro desse contexto. Tem áudio. O que é saúde mental? A primeira coisa a se notar é que a saúde mental não quer dizer felicidade constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém tem uma vida assim. Todos teremos momentos em nossas vidas em que nos sentiremos tristes, felizes ou ansiosos. É importante destacar 3 pontos. Primeiro, podemos nos envolver em atividades construtivas. Essas atividades poderiam ser qualquer coisa. Tricotar um suéter, ler um livro, dar aula ou ser aluno de uma aula. Algo que é produtivo e desperta nossos sentidos, nosso intelecto e nos ajuda a crescer e a nos desenvolver. O oposto, então, seriam as atividades destrutivas, que de alguma maneira nos prejudicam ou nos machucam. O segundo ponto seria quando nos envolvemos em relacionamentos satisfatórios, relacionamentos que nos fazem mais fortes ou mais felizes, que melhoram a nossa autoestima, relacionamentos que sejam recíprocos. Não existe cota ou numeração para isso. Você não deveria pensar em ter 3.454 amigos, ou 6 ou 4. Apenas que os relacionamentos que temos sejam bons para nós. E o terceiro ponto para uma boa saúde mental é provavelmente o mais sutil, mas também o mais importante: a habilidade de se adaptar e mudar, mesmo em meio à adversidade. Vamos dizer, por exemplo, que levamos 20 minutos para dirigir até o trabalho. E ao sair 10 minutos mais cedo, descobrimos que o nosso carro não quer funcionar. Quando estamos mentalmente bem, começamos a pensar nas possibilidades. Talvez possamos pegar um táxi, ou andar, ou mesmo ligar para um amigo para levar-nos até o trabalho. Ou podemos ficar em casa. Quando estamos bem, nós mantemos a flexibilidade e somos capazes de resolver o problema. Mas quando não estamos mentalmente bem, nós perdemos um pouco dessa flexibilidade. Deixamos de tentar resolver os problemas e fugimos deles. O que seria, então, doença mental? Doença mental é um termo geralmente usado para identificar um número de mudanças significativas que podem acontecer conosco. Em primeiro lugar, pessoas com problemas na saúde mental às vezes têm dificuldade em se concentrar. Vamos tomar um exemplo. Você está relaxando lendo um artigo no jornal. Você chega ao 3º parágrafo e percebe que não sabe do que o artigo se trata. Isso é uma dificuldade de concentração. Pessoas com problemas na saúde mental têm uma significativa dificuldade com memória, presença e com concentração. Isso afeta até mesmo partes importantes de suas vidas. Um estudante com problemas de atenção e concentração terá dificuldades em ler o material de palestras ou estudar para os exames. A segunda área que é afetada é o nosso humor. Quando uma pessoa desenvolve um problema de saúde mental, ela tende a se tornar mais ansiosa, triste ou irritadiça. Todos temos coisas na nossa vida que gostamos, comida, atividades recreativas, esportes, mas quando as pessoas estão mentalmente doentes, elas acabam por perder o prazer que essas atividades proporcionam.
E a terceira área que se torna afetada é o comportamento. Pessoas com problemas na saúde mental podem ter dificuldade em comer, dormir ou perdem o interesse na higiene pessoal. A maioria dos problemas na saúde mental afetam todas essas três áreas. E de maneira geral, dizemos que problemas de saúde mental estão sempre associados com o estresse. E isso seria dizer que as pessoas não estão felizes quando não estão mentalmente bem. Significa também que as pessoas não são hábeis de fazer todas as coisas que elas eram capazes de fazer quando estavam bem. Então, falando agora de saúde mental, né? Ter saúde mental não significa estar bem o tempo todo, estar sorrindo o tempo todo. E o oposto também não quer dizer que a gente não tenha saúde mental. Então, aquele dia que a gente acorda mais desanimado, que não dá nem vontade de sair da cama, dias que a gente está mais mal-humorado, dia que a gente está mais irritado, que a gente perde a paciência. Mudanças de humor ao longo da vida, isso é normal, ao longo da semana é normal. E eu reagi a um evento, acordei bem, mas aconteceu alguma coisa no meio do meu dia que me estressou e eu fiquei irritada, fiquei nervosa. Isso é normal. Estranho seria se a gente tivesse o mesmo humor às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 12 meses do ano. Porque a gente tem reação ao que nos acontece, aos eventos, né? Agora, o que chama atenção para a saúde mental é quando eu não consigo lidar com as situações que acontecem ao meu redor, e essas variações do humor, elas acontecem demais, a gente vai muito aos extremos, os dois polos, com muita frequência e às vezes em um mesmo dia, né? E aí isso chama a nossa atenção. Então, uma pessoa que está muito sensível, que chora com muita facilidade, e não é num certo período do mês, não é por conta de um evento, alguma coisa específica que desencadeou, aquele está sendo o normal dela. Então, isso chamaria a atenção. Outra coisa que é importante a gente considerar é que a forma de cada um expressar algum transtorno mental não é igual para todo mundo. Por exemplo, de nome a gente conhece bastante. Depressão, ansiedade, são os mais conhecidos. E hoje em dia a gente fala que nós somos a geração da ansiedade, né? Por quê? É tudo muito rápido. A gente acaba de estudar e já estamos desatualizados. O pessoal da área de TI, então, nem se fala. O que eles aprendem hoje, amanhã já é algo que está antigo, já surgiram novidades nessa área da tecnologia. Então, existe muito uma questão para o agora e o aguardar e o pensar no futuro. Isso vai causando ansiedade da mesma forma da depressão, por não dar conta de acompanhar isso ou de pensar no meu próprio desempenho, no que eu fazia antes e o que eu consigo fazer agora. Quando a gente está lá no ensino médio, na faculdade, a gente tem um gás. Eu falo isso por mim. Parece que a gente dá conta do mundo o dia inteiro. O tempo vai passando e é natural que a gente desacelere ou mesmo que a gente tenha dificuldade de manter o mesmo volume de atividades que a gente tinha antes, quando era mais novo, né? E aí, a cobrança que eu tenho comigo mesma, isso pode ser um fator de um estresse para causar algo aí na minha saúde mental, de uma ansiedade, de uma depressão, né? De um transtorno ansioso, depressivo, que daí eu tenho ali um pouquinho de ambos, sempre pensando na autonomia e independência. Então, essa ocupação, entenda como o que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. Todas essas atividades ao longo do dia, elas são ocupações humanas. E aí, quando a gente tem uma dificuldade para manter a independência, a autonomia e a qualidade nessas ocupações, então essa pessoa, ela pode sim se beneficiar de um terapeuta ocupacional que trabalhe com saúde mental. E aí, uma das questões que a gente pode
observar que às vezes até a gente mesmo está precisando, né? Ali no vídeo estava falando dificuldade de se concentrar, uma irritabilidade muito grande. Comentei que os sintomas não são os mesmos para todas as pessoas, nem para homens e para mulheres. Por exemplo, talvez vocês não saibam, mas a depressão, o transtorno ansioso depressivo em mulheres, geralmente é mais comum essa mulher ficar mais irritada, ter alterações de humor onde ela está mais sensível e chora, pouca coisa ali já é o suficiente, ela explode e ao longo do dia ela vai ter essa labilidade emocional. Ela vai do choro ao riso, à alegria, ao entusiasmo, a dar conta de fazer muita coisa. E às vezes até preenche demais a sua rotina, porque ela precisa estar em atividade para estar bem, porque quando ela desacelera, aí vem a parte down. Então isso é um transtorno ansioso depressivo que às vezes a gente fica na ideia de que, não, a depressão é só aquele que não sai da cama, que fica apático, que não tem ânimo para nada. Então são nuances que a gente precisa considerar de pessoa para pessoa. Porque o ter saúde mental, para mim, é uma coisa, mas cada um de vocês vai ser diferente. E aí, vocês podem pensar no contexto de vocês, né, todas essas ocupações ao longo do dia, se está tendo autonomia, está tendo independência, está conseguindo desenvolver essas atividades da ocupação humana de forma satisfatória. E esse satisfatória não é para mim, enquanto profissional, não é para a sociedade, mas é para você. Porque às vezes a sociedade pode cobrar que você faça mais ou faça melhor. Mas se esse é o seu melhor, está valendo. E é isso que é importante. Então, as atividades humanas, né? Elas vão desde as atividades de vida diária, do autocuidado, as atividades instrumentais são aquelas de manutenção à vida, como, por exemplo, sair de casa e ir ao mercado, fazer uma compra, pagar contas. Então, são atividades que eu não faço para me cuidar, mas eu faço ali no desenvolvimento com a comunidade. As atividades de lazer sociais, lazer e participação social é tão importante quanto trabalhar. A gente precisa pensar aí em um equilíbrio. Ter saúde mental não é simplesmente o estar bem de trabalhar as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, né? Aquele workaholic. Não, a gente precisa de um equilíbrio. É o trabalhar e estar bem no teu trabalho, bem com a tua família, ter um momento de lazer, ter um momento de descanso, que é diferente do lazer. Lazer é você fazer algo por prazer, porque tu gosta, não é uma obrigação. E o descanso é diferente, é você realmente descansar, o não fazer. E o não fazer, isso é saudável. Se a gente, às vezes, a gente ouve muito, essa pessoa está fazendo nada, isso é preguiça. E quando a gente cresce ouvindo muito isso, a gente tem uma tendência a querer sempre nos manter em movimento. E a nos cobrar, a não desacelerar e a não fazer. Então, esse equilíbrio é importante. E às vezes a pessoa não tem essa facilidade de encontrar esse equilíbrio sem uma intervenção profissional. Daí a necessidade de um terapeuta ocupacional para reorganizar esse cotidiano de forma mais equilibrada. Bem, então os objetivos da nossa atuação na saúde mental é ter esses papéis ocupacionais de forma satisfatória, se ele foi perdido, resgatar ou ressignificar, identidade social, projeto de vida e manter os vínculos. Nosso público-alvo é qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, criança, adolescente, adulto, idoso, que esteja em sofrimento psíquico. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que é esse sofrimento psíquico. Então, a depressão, ansiedade, ideação suicida, insônia,
estresse aumentado. A insônia ela pode ser um sintoma de um transtorno ansioso ou mesmo depressivo. Como eu comentei, a depressão não é só aquela que a pessoa não tem ânimo para sair da cama, não tem ânimo para fazer as suas coisas. A insônia pode ser um dos sintomas, até porque a mente está tão acelerada, fica pensando, fica remoendo todas as questões que fez ou que deixou de fazer, que perde o sono, que não consegue ter a indução ao sono de forma natural. Então, isso pode ser um sintoma também. Uso de substâncias psicoativas, preocupação, medos excessivos, pensamentos intrusivos ou destrutivos, Eu não sou boa o suficiente, eu não presto, eu não dou conta, eu isso e aquilo, sempre me colocando para baixo. Irritabilidade frequente, piora nas reações psicológicas, então raiva, medo. A gente teve muito isso na pandemia, Pessoas que desenvolveram preocupações e medos por conta da situação que é justificado, mas a gente precisa ter cuidado para isso não vir a uma fobia social, algo nesse sentido. Então, todos esses transtornos mentais, eles podem e devem ser alvos de uma intervenção com um terapeuta ocupacional em saúde mental. Nosso mercado de trabalho ele é bastante amplo, ele vai desde a rede pública quanto à rede privada. Eu estou na rede pública pelo SUS, No SUS eu atendo crianças e adolescentes, no SUS eu atendo apenas adolescentes com questões de saúde mental. E na rede privada tem um consultório, então todas essas questões aqui que eu coloquei como exemplos de transtornos mentais já diagnosticados, ou em investigação, ou não necessariamente uma doença que vai ter um transtorno, que vai ter lá um CID, um F, algum numerozinho. Não, a gente vai se preocupar e vamos intervir muito mais nos sintomas. Então, se a pessoa não está conseguindo desenvolver as suas atividades, não me importa se ela tem um CID médico, me importa a funcionalidade dela. Se ela chega para mim com uma queixa de uma irritabilidade que está atrapalhando as suas relações sociais, é um público para mim. É uma queixa que é importante a gente dar ouvido e intervir. Se é uma pessoa que está se sentindo muito ansiosa, está perdendo o sono e aí no dia seguinte não consegue produzir, está estudando e aí ela para no meio, nossa, o que é mesmo estar estudando? Ou às vezes não é nem está estudando, está em casa conversando com um familiar e faz a mesma pergunta várias vezes, porque ela não lembra o que ela fez, ou ela lembra que fez, mas ela não lembra da resposta. Então, isso é até algo que a família pode... Opa, peraí, essa pessoa não está muito legal. Pode ser um sintoma de um estresse. E esse estresse pode levar a situações mais sérias de saúde mental. Muito obrigada. Se quiserem entrar em contato comigo, aqui tem os meus dados, redes sociais, telefone. Obrigada pela oportunidade.